O espírito que está com ela é de uma categoria muito inferior. Não tem mais a forma humana e evoluiu para um estado ovoide. Apenas uma intervenção cirúrgica magnética poderá livrá-la. Se a levarem ao médico, ela será sedada, e a energia também o será. Ambas serão anestesiadas, mas, findada a sedação, o estado de agonia retornará. Ficarei ao lado de meu companheiro de trabalho até que você consiga resolver essa questão. A quem devo recorrer, nobre amigo? Não sei por onde começar. Recorra a Jesus. Apenas ele e seus mensageiros poderão interferir na subjugação de espíritos tão inferiores e viciados. Cada um atrai exatamente aquilo que emana. De tanto pensar em sexo e exagerar no uso da própria sexualidade, Dona Laura atraiu essa obsessão tão dura. Mas não a julguemos. Vamos auxiliá-la na oração. Paulo já aguardava no salão principal, quando Guilherme saiu da biblioteca. O que está fazendo aqui? Já não é mais seu horário de trabalho. A senhora Ana Luísa mandou me chamar. Parece que a senhora Laura não está bem. Vou subir para ver o que está acontecendo. Guilherme chegou à porta do quarto e também se horrorizou com a cena. Ana Luísa não parava de chorar. O que há com sua mãe? Ela enlouqueceu? Ah, Guilherme. Acho que sim. Vou levá-la para o hospital. Já mandei chamar o motorista. Melhor não. Vou ligar para uma ambulância. Ninguém vai conseguir descer com ela nesse estado. Diego abordou o patrão. Senhor, consegui fazer contato com alguns amigos do centro espírita. Eles estão dispostos a ajudar. Não seja tonto, Diego. Não quero feitiço em minha casa. Ligue imediatamente para uma ambulância. Minha sogra precisa de um hospício. Em meio à balbúrdia provocada pelo ocorrido, um dos seguranças chegou com Túlio e chamou Diego. Senhor, este rapaz retornou. Disse que está preocupado com a saúde de Dona Laura. Diego pediu que lhe aguardasse do lado externo da casa até que o problema fosse resolvido. Túlio insistiu. Por favor, deixem-me ajudar. Dona Laura estava em minha companhia. Sei que ela não está bem. Ana Luísa desceu a tempo de ouvir a voz do rapaz. Ele driblou Diego e entrou na casa. Senhora, sou eu mesmo. Meu nome é Túlio. Eu estava com sua mãe e, de repente, ela começou a se descontrolar no carro. Desmaiou 2 vezes seguidas e, depois, começou a apresentar um comportamento esquisito e brutal. Por isso eu a trouxe para cá. Vocês ingeriram alguma droga, é isso? Não sou usuário de drogas nem permitiria que sua mãe se aproximasse dessas coisas. Pode não parecer, mas respeito as pessoas. A ambulância chegou, e 3 enfermeiros e uma médica foram conduzidos por Diego até o quarto de Laura. 2 dos enfermeiros tentaram contê-la sem êxito. A médica determinou. Subam com a maca e tragam as cordas de contenção. Ana Luísa chegou aos prantos na hora exata em que começaram a conter os braços e as pernas da mãe. Ela urrava, proferindo palavras e fazendo gestos obscenos. Por favor, não amarrem. Por favor. Guilherme abraçou a esposa e levou-a para o quarto. Na gaveta do criado mudo, apanhou a cartela de ansiolíticos, puxou um comprimido e entregou a ela. Tome. Você precisa se acalmar. Não quero dormir, Guilherme. Preciso saber o que está acontecendo com ela. Apenas isso me deixará calma, ela gritou. Mantenha-se equilibrada, então. Seu choro não resolverá nada. Vamos. Quero conversar com a médica. Uma injeção foi aplicada em Laura, que, aos poucos, começou a perder a força para falar. Os olhos, que antes reviravam em movimentos febris, apagaram-se em poucos minutos. Em oração silenciosa, Diego observava tudo. Pôde ver, ainda que por uma fração de segundos, 2 seres do mundo espiritual superior emanando muita luz e envolvendo Laura em abraços carinhosos. Todos saíram do quarto, e, ainda no corredor que levava à escadaria principal, a médica dirigiu-se a Guilherme e Ana Luísa. Qual é a idade dela?
Ana Luísa deu um passo à frente para responder. Minha mãe tem 63 anos e sempre foi muito saudável. Vocês notaram algum comportamento diferente nos últimos anos? Algo que ela fazia e deixou repentinamente de fazer ou o inverso? Não. A rotina dela não foi alterada. Ela tem perdido peso e anda bem abatida, mas nada além disso. A médica entregou um papel a Ana Luísa. Precisaremos internar Dona Laura. Alguns exames são necessários, e, aqui, ela oferece risco à própria vida e à vida dos demais. Henrique escapou da vigilância de Dinda e chegou à porta do quarto. Antes de levarem a vovó para o hospital, posso falar com ela? Um enfermeiro acariciou os cabelos negros do menino. Ela não o ouvirá. Está dormindo. Sim, eu sei. Mas quero falar com ela mesmo assim. Diego, você vem comigo? Diego pediu licença aos patrões e segurou a mão de Henrique. Vamos. Os dois olharam para a cabeceira da cama de Laura e presenciaram uma cena de guerra. Acompanhado de dois espíritos guardiões trajados com manto e capuz, Caio envolvia o corpo físico de Laura com raios de cor violeta. Os guardiões, a partir da região abdominal, puxavam e desintegravam uma massa acinzentada com nervuras vermelhas. Um odor fétido inundou o ambiente, e todos se entreolharam. Autorizado por Caio, Henrique, que via tudo por meio da mediunidade de evidência, aproximou-se da avó e sussurrou-lhe no ouvido. Aguente firme, vó. Já estamos terminando. Laura arregalou os olhos, suspirou profundamente, balbuciou obrigada para o neto e voltou a desfalecer. Caio iniciou um processo de passes circulares, distribuindo no quarto uma grande quantidade de fluido de cor esverdeada. Henrique olhou para Diego e sorriu. Está feito. Vamos, Diego. Quero ficar com Yuri. Ele está assustado. Ao entrar novamente no quarto, a médica observou mudança imediata na fisionomia de Laura e atribuiu a presença do menino. Eles devem ser muito ligados, não é? Ana Luísa balançou a cabeça afirmativamente, envergonhada pelo fato de a mãe não nutrir nenhum tipo de afeto pelos netos. A médica completou. O afeto é muito importante para reduzir os surtos psicóticos. Agora, precisamos levá-la para uma investigação mais minuciosa. Tenho certeza de que, com o tratamento certo, ela logo poderá retornar ao convívio social. Na sala, Henrique pediu a Diego que, junto a Yuri e Dinda, fizessem uma oração de agradecimento. Ao término da oração, ele pediu ao mordomo e amigo. Você poderia cuidar do rapaz que é amigo da vovó? Preciso descansar um pouquinho. Túlio acompanhou estarrecido Laura ser levada desacordada sobre a maca para a ambulância. Diego foi ao encontro do rapaz, que estava chorando. Túlio é seu nome, certo? Sim. O que acontecerá com ela? Estou preocupado com Laura. Ela é uma excelente pessoa. Calma, meu rapaz. Vá para sua casa. Você tem alguma crença? Sim, Túlio respondeu, levando aos lábios a medalha de Nossa Senhora Aparecida que pendia em seu cordão. Então, ore a Nossa Senhora pela plena recuperação de Dona Laura. É o que ela mais vai precisar de agora em diante. Oração. Farei isso. Peço ao Senhor que me ligue assim que tiver notícias dela. Túlio calou-se, e Diego, num gesto muito espontâneo, puxou-o pelo braço, transmitindo-lhe energias de força. Quando o rapaz se foi, Diego fez mais uma oração. Dessa vez, pediu que Deus o guiasse na escolha do melhor caminho. Em seguida, revigorado pela prece, foi para a copa. No hospital, Laura permanecia sedada. De forma providencial, o espírito Caio se pôs a seu lado para instruí-la. O corpo de Laura estava em sono induzido pela forte medicação aplicada, mas seu espírito havia acordado. A apenas alguns centímetros acima do corpo físico, ela olhava para tudo assustada e dizia: Não entendo o que está acontecendo. Quero voltar para minha casa. Venha comigo, amiga. Você precisa compreender algumas coisas antes de retornar ao seu lar. Ainda confusa, ela disse nervosa:
Estou com medo. Quem é você? Nada a temer. Sou Caio e estou aqui a pedido de seu neto Henrique. Venha. O sorriso amistoso de Caio e sua energia amorosa e reconfortante fizeram Laura ganhar confiança, e um enorme bem-estar tomou conta de sua alma. Caio estendeu-lhe a mão, e ela, mesmo sem saber o que estava acontecendo, mas já completamente lúcida, deixou-se levar. Saíram pelo teto da clínica, e Laura, enlaçada pela cintura, volitava pelo céu da cidade, experimentando uma sensação de liberdade nunca antes experimentada. De repente, pensou que havia morrido e sentiu medo, mas, ao mesmo tempo, imaginou que, se morrer fosse aquilo, era muito bom. Entraram em um espaço que se assemelhava a um teatro, e ela indagou. Onde estamos? O que está acontecendo comigo? Seu corpo está sedado numa clínica psiquiátrica na Terra, e você está aqui em espírito ao meu lado para assistir a um filme. Laura iria retrucar, mas, com um gesto, ele a fez calar-se e convidou a sentar-se em uma das cadeiras da frente. O palco iluminou-se, e ela começou a ver imagens formando-se numa tela gigante de estilo futurista e serem exibidas em terceira dimensão. Ela apurou melhor a visão e começou a assistir. Laura viu a si mesma transformada. Tinha a aparência jovem e estava dando ordens a um grupo de meninas. A lareira acesa, sem escape, deixava o casebre em meio à fumaça. Ela repetia autoritária. Precisamos arrumar tudo com muita pressa. Não nos será mais permitido continuar aqui. As meninas colocavam os poucos pertences em caixotes de madeira e os ajeitavam na carroça. Uma delas entrou esfregando os braços. Madame Agda, está nevando. Não suportaremos o frio da noite. Escolha entre morrer de frio ou morrer pela espada dos soldados do czar. Estamos muito perto da Catedral de São Petersburgo. É proibido. Entendeu? Ela gritou, dando um forte tapa na cara da jovem. O soldado que tentava ajudá-la ponderou. Madame, acalme-se. A prostituta tem razão. Vocês não conseguirão sobreviver à neve. Posso atrasar os soldados, levando-os para longe daqui, e conseguir uma carroça coberta e roupas de frio. Ninguém as perseguirá apenas pelo bordel. O problema não é esse. A senhora sabe exatamente que o que fez foi errado. Há meninas aqui que são crianças, o que é proibido. É por isso que estão sendo perseguidas. A madura e bela cafetina Agda olhou com gratidão para Nikolai. Você é um grande amigo. Sempre foi. E também um excelente amante. Nunca maltratou nenhuma das mulheres da casa. Confio em você. Nikolai saiu, e Agda voltou seu olhar para as meninas. Apaguem as lamparinas e a lareira. Façam essa criança parar de chorar, por favor. Isso me deixa nervosa. Não sei por que concordei em deixar esse bebê aqui. Deveria tê-lo vendido assim que nasceu. Todas se calaram, e uma das prostitutas, mãe da criança, conseguiu fazê-la parar de chorar. Assim a noite foi passando. Nikolai retornou na madrugada e bateu na porta. Abra. É Nikolai, Agda. Agda abriu a porta e abraçou Nikolai. Vamos ficar distantes por um bom tempo. Há tempo ainda até o amanhecer. Há lugar para mim em sua cama. Sempre haverá um lugar para você. Você é uma mulher de muitos homens. Sinto ciúmes. Muitos homens. Todos iguais, grosseiros, animalescos. Isso é um elogio? Ele perguntou. Uma constatação, uma verdade. Os dois foram para o quarto e mantiveram rapidamente o contato sexual. Agda não tirava toda a roupa. Acostumara-se com a vida de prostituta e apenas servir aos homens. Não se importava em sentir prazer ou ser tocada. Com Nikolai, contudo, era diferente. Ele sempre fora delicado e, desde o primeiro instante, escolhera ela, enquanto os outros frequentadores sempre preferiam as moças mais novas, quase crianças. Quando amanheceu completamente, Nikolai ajudou a carregar a carroça com os poucos pertences de Agda e das outras prostitutas.
Um pequeno piano foi retirado cuidadosamente por ele. É melhor levarem o instrumento. Além de caber na carroça, sempre atrai mais clientes, ele disse. Com todas acomodadas na carroça, Nikolai deu as instruções a Agda. Siga em frente e não se desvie do caminho. Há um pequeno povoado com poucos habitantes na estrada. Lá há um amigo que irá acomodá-las em um novo local. Quanto terei de pagar por isso? Nada. Você é minha amiga. Só tome cuidado com as meninas muito novas e não estabeleça nenhum tipo de jogatina em seu negócio. É proibido, e isso gera perseguição, prisão e tortura. Melhor não arriscar. Agda tomou as rédeas dos cavalos e seguiu sem olhar para trás. Explorava o comércio do sexo há bastante tempo. Muito nova, fora violada pelo padrasto e, expulsa do seio da família sob acusação de tê-lo seduzido, viu-se sozinha. Buscou na prostituição uma forma de se manter viva e ganhou fama entre os soldados do czar, conseguindo, assim, abrir seu próprio negócio. Abrigava mulheres sem chances de manter a própria vida e, como moeda de troca, as escravizava como prostitutas em troca de casa e comida. A tela apagou-se de repente, e Laura estava chorando. Havia esquecido completamente aquela parte de sua vida. Em uma fração de segundos, rememorou tudo o que vivera depois da morte. Fora conduzida ao umbral, onde se tornou escrava sexual de diversos espíritos. Sofreu muito e por um tempo que lhe pareceu eterno. Quando seu espírito não aguentou mais tanto sofrimento, lembrou-se de orar. Pediu a Deus com muita força que a retirasse daquele local, mas parecia que ele não ouvia. Desesperada, orou novamente até sentir vontade de fazer uma promessa. Usando toda a força que ainda lhe restava, conversou com Deus e pediu que, se ele lhe tivesse compaixão e amor, a tirasse daquele ambiente e a libertasse do sofrimento. Laura prometeu que nunca mais venderia seu corpo nem o de outras pessoas. Ainda assim, nada aconteceu, e ela continuou a se ver rodeada de espíritos de homens e mulheres, que, sedentos por prazeres sexuais, a usavam sem nenhum pudor. Quando conseguiu ficar sozinha novamente, reuniu todas as forças que possuía, orou outra vez e fez a mesma promessa, porém, sentiu que faltava algo para que Deus a escutasse. Naquele instante, sua consciência despertou, e Laura descobriu. Não bastava parar de se prostituir ou de fazer outros se prostituírem para que ela pudesse se libertar de tanto sofrimento. Teria de aprender a conter os instintos sexuais desenfreados de sua alma e nunca mais usar o sexo de forma desregrada. Era isso. Orou a Deus e, além de todas as promessas que fez, assegurou que, se tivesse outra chance para recomeçar, nunca mais faria sexo desregrado enquanto vivesse. Naquele momento, seres de muita luz surgiram e a retiraram daquele ambiente. Lembrando-se de tudo, Laura chorava comovida. Fizera a promessa a Deus e a si mesma, mas, envolvida pelo forte magnetismo e pelo imenso materialismo que a Terra atravessava, entregou-se mais uma vez à prática do sexo imoral e irresponsável, atraindo, assim, aquela obsessão. Laura sabia que, se voltasse ao corpo e não mudasse sua conduta, continuaria a ser obsediada, teria outros surtos e terminaria completamente louca, trancada no hospício e tomando remédios fortes. E, em pouco tempo, sua loucura se tornaria crônica, e ela perderia a razão para sempre. Aquilo a fez tremer de medo, porém, ao mesmo tempo, sua consciência havia sido despertada. Não só por medo iria mudar, mas por entender que o sexo só valia a pena quando realizado com respeito e amor e jamais envolvendo dinheiro, prostituição e promiscuidade. Ela havia sofrido intensamente para aprender aquela lição e agora não perderia mais uma chance. Laura olhou para Caio, que a observava com serenidade. Diante de tão sereno e amoroso olhar, ela apenas disse: "Muito obrigada. Agradeça a Deus por tê-la despertado mais uma vez para as verdades da vida. Agora que já sabe o que fazer, vamos voltar. É tudo o que mais quero." Estava completamente iludida pelo materialismo do mundo. Agora sei onde, de fato, está a felicidade. De braços dados com Laura e cheio de alegria, Caio os fez voltar de volta à clínica.
Nada era mais prazeroso para ele do que ver uma consciência despertar para a verdadeira vida e para o verdadeiro bem. Chegando ao quarto, Caio reconduziu Laura de volta ao corpo físico, reorganizando-lhe as emoções. Em breve, ela despertaria e, de forma modificada, conduziria a própria vida. Vários dias se passaram, e, numa tarde, ela abriu os olhos lentamente e balbuciou para a enfermeira que organizava alguns medicamentos. O que aconteceu comigo? Parece que vivi um pesadelo horrível. A enfermeira olhou para ela com ternura. Dona Laura, a senhora está numa clínica. Foi acometida de grande estafa emocional, mas me parece que já está se recuperando. Vou chamar o médico e ligar para sua filha. Ela e o marido têm vindo aqui diariamente. Um rapaz de nome Túlio também tem sido incansável nas visitas. Laura alegrou-se ao saber que Túlio a estava visitando, mas, como não lembrava exatamente o que lhe acontecera, disfarçou e não comentou nada. Estranhou, contudo, que Guilherme a estivesse visitando junto com Ana Luísa. Nunca imaginei que Guilherme se preocuparia comigo. A enfermeira ia comentar algo, mas o psiquiatra entrou no quarto e logo constatou a melhora considerável da paciente. Então, Dona Laura. Parece que a senhora se recuperou muito bem. Está pronta para retornar ao seu lar? Sim, doutor. Estou com muitas saudades de casa. Só terá de esperar mais um pouco, pois a senhora acabou de acordar. Vamos ver como vai se comportar de agora em diante. Se tudo correr bem nas próximas 48 horas, assinarei sua alta. Preciso conversar primeiro com sua filha. Preciso ver alguém da minha família logo. Acalme-se. A senhora ainda está sob o efeito de medicamentos e é provável que volte a dormir em breve. Se sua melhora continuar, reduziremos ao máximo a dosagem dos medicamentos e, assim, a senhora poderá ter alta. Embora estivesse se sentindo muito bem mentalmente, Laura de fato ainda estava sonolenta. O médico tinha razão. Ela teria de esperar mais tempo. Quando se viu sozinha com a enfermeira, conversou mais um pouco sobre o que tinha lhe acontecido, porém, não obteve muitos detalhes. Depois de algumas horas acordada, um torpor foi invadindo-a gradualmente e fazendo-a dormir, mas desta vez um sono leve e reconfortante. Horas mais tarde, Ana Luísa chegou ao quarto e encontrou a mãe assistindo à TV. Mamãe. Que bom encontrar a senhora acordada e bem. Como está se sentindo? Muito bem, Ana. Acho que nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Fiquei muito feliz em saber que você e Guilherme vieram me visitar todos os dias. Nunca imaginei que ele tivesse algum sentimento por mim. Mamãe, me perdoe, mas não vim com Guilherme. Quem me acompanhou todos esses dias foi Paulo, o motorista. Laura decepcionou-se um pouco, porém, decidiu não dar importância ao fato. Não me ressinto por isso. Sempre fui extremamente leviana. Guilherme tem os motivos dele. Esses dias aqui foram muito importantes para que eu refletisse sobre isso. Ana Luísa surpreendeu-se com a fala de Laura, mas estava convicta de que era o efeito dos ansiolíticos e remédios para esquizofrenia. A mãe falando em comportamento moral. Riu por dentro. Com certeza, era o efeito dos psicotrópicos. O psiquiatra entrou no quarto e chamou-a. Senhora Ana Luísa, sua mãe está de alta. É preciso manter os medicamentos prescritos por mais 15 dias e retornar com ela para uma nova consulta. Caso note qualquer alteração comportamental, por favor, faça contato imediato. É possível que ocorram outros surtos, doutor. A esquizofrenia clínica ainda não foi comprovada. Precisamos fazer alguns exames específicos para termos um diagnóstico mais preciso. Os cuidados, entretanto, são primordiais para a manutenção da saúde mental de sua mãe. Ela deve se cercar de um ambiente tranquilo, tomar os medicamentos nas horas determinadas e assumir hábitos mais saudáveis. Ana Luísa separou a roupa da mãe e algumas joias. Vamos mudar de roupa. Hora de voltar para casa. Laura apanhou a mala e a examinou. Separou um vestido azul marinho, um cordão fino de ouro e um relógio de pulso.
De frente para o espelho, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo. Vamos. Estou pronta. Vida nova a partir de agora. Despediram-se do médico e saíram de braços dados. À porta do hospital, Túlio e Paulo aguardavam as duas mulheres. Laura olhou para o companheiro de devaneios pretéritos com doçura. Obrigada por sua amizade, Túlio. Serei grata eternamente a você. Perdoe-me e, se quiser aceitar um conselho, siga a sua vida com dignidade. Vá trabalhar, estudar e progredir. Você merece o melhor. Emocionado, ele ficou em silêncio. Cuide-se, Laura. Sempre o que precisar, encontrará em mim uma amizade sincera e desinteressada. Amanhã, deixarei o carro em sua casa. Não se preocupe em me devolver o carro. Ele é seu. Venda-o, caso precise iniciar um negócio ou fazer uma faculdade, mas, por favor, caminhe em direção ao progresso com dignidade e ética. A vida cobra muito caro nossos desvios da verdade. Me sinto responsável por você. Ana Luísa desculpou-se com Túlio. Ela ainda não está bem. Não leve em consideração o que ela está dizendo. Ele reagiu. Senhora, Laura está muito bem. Posso afirmar isso. Desde aquele dia, tenho frequentado diariamente um grupo de estudos e orações. Sua mãe está curada, e eu também. Até breve. Irei visitá-la, caso me permitam. Laura assinou e balançou afirmativamente a cabeça. Até breve, meu amigo. Seja muito feliz. Ana Luísa olhou para a mãe e achou-a completamente estranha. Averiguaria melhor aquilo. Em sua opinião, ninguém mudava de comportamento de forma tão radical em tão pouco tempo. Só podia ser mesmo o efeito dos medicamentos que a mãe estava tomando. Quando alguém passa por uma mudança profunda e repentina, isso sempre causa estranhamento e dúvidas naqueles que o cercam. Assim como Ana Luísa, as pessoas acreditam que toda mudança radical só ocorre com muito tempo, empenho, disciplina, foco e até com intenso sofrimento. Muitos até acreditam que essas mudanças profundas não acontecem de fato e que, no íntimo, a pessoa ainda oculta sentimentos antigos, camuflando-os. De fato, uma mudança como a de Laura é muito rara e difícil de acontecer. Toda mudança desse porte realmente exige muita força daquele que se propõe a ela. Quem passa por isso lida com recaídas severas e às vezes tem que fazer um grande esforço para se recuperar e recomeçar. Em alguns casos, contudo, a pessoa já estava pronta para essa mudança, e, quando isso acontece, a vida manda acontecimentos fortes, grandes sustos, tragédias. No caso de Laura, como em muitos outros, a vida enviou um ataque obsessivo, que muitos, equivocadamente, chamaram de surtos psicóticos. Esses surtos psicóticos, que acontecem de vez em quando, são, em sua maioria, ataques de espíritos inferiores e maus com desejo de vingança contra aqueles que julgam tê-los prejudicado. Em outros casos, como aconteceu com Laura, foi um ataque por afinidade devido ao seu comportamento viciado, leviano e excessivo. A experiência lhe foi tão forte e dura que, quando Caio a levou em espírito para relembrar o passado, sua consciência despertou de vez. Ver o quanto sofrera e fizera sofrer devido ao vício no sexo acordou em sua alma uma consciência que já fora preparada no astral com grande esforço antes de ela encarnar, para que, no momento certo e à custa de sofrimento, viesse à tona e a transformasse inteiramente. Embora raros, esses casos de mudança rápida e radical costumam chamar a atenção, e poucas são as pessoas que não citem um ou outro de seu conhecimento. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 36. Ana Luísa acompanhou Guilherme até a sala. Ela estava particularmente irritada com a permanência dele na mansão por mais de uma semana. O que está vendo com você? Perguntou ao marido a queima-roupa. Anda calado, cabisbaixo. Algum problema nos negócios da empresa? Vi que a crise na indústria náutica brasileira anda muito grande. É isso? Mentiu. Nunca havia lido nada sobre o assunto. Ele permaneceu com o olhar perdido.
Lara estava evitando-o havia alguns dias. Depois de viver intensamente por meses, ela passou a se esquivar dos encontros. Sempre que ligava, ela era breve ou então pedia a Magali para atender. Ana Luísa insistiu na pergunta. Guilherme, o que está acontecendo? É algo grave? Nem suas viagens semanais a negócios você tem feito. Ele sacudiu a cabeça de forma a sair do transe de saudade. Não se preocupe. Os negócios estão caminhando muito bem. Não sei onde você leu essa notícia. A crise só atinge os desavisados, e o setor náutico nunca o é. E por qual motivo está assim? Com você desse jeito, não tenho ânimo nem liberdade para sair com minhas amigas. Já me basta o comportamento estranho de minha mãe. Tenho que vigiá-lo o tempo todo. Desde que saiu do hospital, vive mais às voltas com os meninos, Jim e Diego. Agora, resolveu fazer a leitura do Evangelho uma vez por semana. Embora o psiquiatra tenha lhe dado alta, penso que esse médico errou. Mamãe está cada vez mais maluca. Sua mãe parece, finalmente, estar em excelente juízo, isso sim. Não há motivo para suas reclamações em relação a ela. Quanto a mim, não se preocupe ou se prive de nada por minha causa. Estou apenas cansado, disse e foi para a biblioteca, deixando a mulher sozinha. Ana Luísa colocou a mão na cabeça. Ele não me convence. Pode ter levado um fora da outra e está com essa cara de peixe fora do aquário. Ainda quero saber o que ele esconde nessa biblioteca, sussurrou, indo sorrateiramente atrás dele. Ela chegou, girou a maçaneta e em silêncio espiou pela porta entreaberta no exato momento em que ele, distraído, abriu um painel embutido na parede e digitou a senha que ele passara a usar. A data da morte da mãe. Guilherme estava de costas para Ana Luísa, que, esticando bem a cabeça, conseguiu ver os números que ele digitara e os memorizou. Ela, contudo, não pôde ver mais nada além de uma grande entrada se abrir e teve medo de que o marido a surpreendesse. Apanhou o celular e ligou para Paulo. Arrume o carro. Preciso sair deste inferno de mansão. Em poucos minutos, Ana Luísa surgiu, e Paulo abriu a porta traseira do carro conforme o protocolo e saiu em silêncio até que se distanciassem da mansão. Ele parou no acostamento, e ela passou para o banco do carona. Paulo beijou-a. O que houve, meu amor? Já estava ficando desesperado com seu aprisionamento. Mais um pouco, e eu arrombaria a porta do palácio e a libertaria da torre. Ana Luísa riu. Você é realmente encantador. Eu também não aguentava mais de saudade. Guilherme anda taciturno, mal-humorado e insuportável. Paulo tornou a beijá-la. Vamos aproveitar a noite. Que tal mesmo no restaurante? É uma ótima ideia, mas vamos ficar apenas no restaurante. Ele sorriu com malícia e pisou no acelerador. Ana Luísa passou o braço no pescoço dele e aconchegou a cabeça em seu peito. Confio em você, meu amor. No restaurante, o garçom já os levou à mesa de sempre e trouxe o vinho branco predileto de Ana Luísa. Para Paulo, um drink de frutas cítricas, sem álcool. Paulo olhou ternamente para Ana. Por favor, não se deixe abater por nada. Estamos juntos para enfrentar qualquer problema. Jura? Juro, prometo, faço qualquer coisa por você. Ana Luísa pensou na entrada secreta ou no cofre que Guilherme guardava as 7 chaves na biblioteca. Tenho certeza que essas palavras chegaram na hora certa. Não somos apenas um casal, somos parceiros eternos. Os dois brindaram e trocaram um beijo apaixonado. Paulo sinalizou para o garçom e mais uma vez pagou a conta com o cartão de crédito. Ana Luísa já tinha a conta dele, na qual fazia depósitos semanais. Foi a maneira mais prática de não o ver constrangido na hora de pagar determinadas contas. Em seguida, pegaram o caminho do motel que frequentavam desde que começaram a se relacionar. No quarto, logo se despiram e, de forma quase selvagem, se deixaram consumir pelo prazer. Olhando para a hora no visor do celular, Paulo avisou. É melhor irmos. Daqui a pouco, podem sentir sua falta.
Sim. Vamos embora. Sem desconfianças e problemas. Melhor assim, Paulo. Durante o trajeto de volta, Ana Luísa quase mencionou o que vira na biblioteca e sua curiosidade em saber o que havia lá dentro, mas resolveu se conter. Em outro momento, revelaria sua descoberta a Paulo e pediria ajuda para saber o que Guilherme escondia ali. Guilherme passou algumas horas trancado na câmara do criogenia e não se deu conta de que a esposa se ausentara. Conversara com os técnicos e ajustou a contratação de mais uma equipe para revezamento. Depois, permaneceu ao lado da urna onde estava o corpo inerte de Solange e chorou por horas, lamentando-se pelo repentino distanciamento de Lara. Não sei, mãe. Não sei o que está acontecendo com ela. Parece que se abriu um imenso abismo entre nós dois. Como sempre acontecia naqueles momentos, Solange se pôs ao lado do filho e acariciou os cabelos dele. Como você está abatido, Guilherme? Você sempre foi tão forte. Olhe por sua família, por seus filhos. Laura se modificou e tem sido uma grande amiga, orando sinceramente por mim e por todos da casa. Henrique vem sempre me visitar quando dorme e me instrui junto com Caio e Cíntia, mas ainda não consigo me desligar de você e de seus anseios, meu filho. Acorde, antes que uma tragédia cefe completamente nossa família. Quanto mais energias de preocupação Solange emanava, mais Guilherme se abatia. Reaja, meu filho. Reaja. As palavras dela não o animavam, porque chegavam cheias de energia de angústia, medo e aflição. Guilherme respirou fundo e beijou a urna metálica. Na biblioteca, lavou o rosto e saiu, deixando a porta sem passar a chave. Pela primeira vez, falhara na segurança. Encontrou Ana Luísa sentada na sala, folheando um livro. Você ainda está aqui? Pensei que já estivesse dormindo. Não, Guilherme. Dei uma rápida saída para visitar uma amiga. Quando voltei, me dei conta de que você ainda estava na biblioteca e resolvi esperá-lo. O tempo que você passa enfurnado lá realmente me preocupa. Não se preocupe em vão. Já lhe disse que está tudo bem. Só passo mais tempo lá quando tenho negócios a resolver fora da empresa. Ana Luísa fingiu aceitar as desculpas do marido. Vamos subir? Já está tarde. Sim, minha querida. Preciso realmente descansar. Estou com dor de cabeça. Internamente, ela riu da desculpa e a replicou. Nem me fale de dor de cabeça, Guilherme. Também estou assim desde cedo. Minha amiga é bastante negativa. Deve ser isso. Sabe que, de tanto minha mãe falar em energias, eu estou começando a acreditar? Guilherme nada disse, e ela, calando-se também, subiu junto com o marido. Laura passara a acordar mais cedo para acompanhar os netos até a escola junto com Dinda. Ana Luísa sempre fazia a mesma pergunta, quando havia sair de mãos dadas com Henrique. A senhora tem certeza de que está bem? Não toma mais nenhum remédio. Laura sorria para a filha com complacência. Será que não consegue perceber ainda a mudança que aconteceu em minha alma? Será que é tão difícil perceber isso? Mas não se preocupe. Ando com um médico ao meu lado o tempo todo e permaneço na terapia. Que médico, mamãe? Ana Luísa perguntou espantada, julgando que a mãe estivesse delirando. Laura riu e apertou a mão do neto. O doutor Henrique. Ele é demais. Se fosse você, experimentaria uma única consulta. Ana Luísa sacudiu os ombros. Não tinha dúvidas de que a mãe perdera a razão, mas, como não estava dando trabalho e todos a viam com normalidade, não seria ela perder tempo com isso. Tinha planos específicos para aquele dia e precisaria ter todo o cuidado possível. Encarregou Diego de comprar novas mudas de plantas para os jardins da mansão para mantê-lo longe por um tempo. Escolheu, propositadamente, mudas de plantas exóticas e difíceis de encontrar. Ele replicou. Madame, temos fornecedor próprio. É confiável comprar diretamente com ele, e não precisarei me ausentar da casa, deixando de lado meus afazeres. Além disso, as plantas que a senhora deseja são espécies raras,
difíceis de encontrar. Ana Luísa sentiu uma profunda irritação ao ouvir as palavras de Diego e sentiu vontade de dar-lhe um tapa na cara, mas conteve-se a custo. Não podia fazer nada que pusesse a perder seus planos. Contendo toda a raiva, ela, fingindo calma, tornou. Prefiro que escolha pessoalmente as flores, Diego. Sempre quis muito ter copos de leite na cor laranja. Não esqueça, por favor. É a principal. Notando que ela não iria ceder, Diego assentiu afirmativamente e retirou-se. Ana Luísa ligou para Paulo. Venha. Preciso de você para me ajudar no assunto que conversamos. Paulo esperou Diego sair e entrou. Ana Luísa esperava por ele na sala de estar. Trouxe as ferramentas? Ela perguntou. Ele apontou para a maleta. Estão aqui. Então, vamos. Não tenho muito tempo. Não quero que ninguém o encontre aqui. Em frente à biblioteca, ele testou a maçaneta, e a porta se abriu. Os dois se entreolharam assustados. Guilherme deve ter esquecido a porta aberta. Venha, me ajude com a senha. Quero saber o que ele está escondendo. Paulo ficou tomando conta da porta, e Ana Luísa digitou a senha. O compartimento da antessala de criogenia abriu-se, e ela chamou Paulo. Venha até aqui. Ele aproximou-se, e os dois ficaram boquiabertos com a sala de desinfecção. As roupas, o material de higienização, casacos e botas. À frente, havia uma porta de aço com um dispositivo eletrônico. Vou digitar a mesma senha. Paulo segurou-a pelo braço. Calma. Veja todas as recomendações escritas na placa. Será que é prudente entrarmos sem cumprir todo esse protocolo? Você está certo. Tire o modelo da fechadura da forma mais precisa possível. Ele apanhou o celular do bolso. Só um instante, meu amor. O celular que você me deu captura manchas de qualquer espécie. Vou fotografar o dispositivo eletrônico. As impressões digitais de Guilherme certamente estão marcadas aqui. Paulo tirou várias fotos, guardou o celular e tirou o molde da fechadura da porta. Agora vamos sair daqui. Vou procurar um chaveiro imediatamente. Depois, nos falamos. Ana Luísa sobressaltou-se. Não é tão fácil encontrar um chaveiro tão rápido, e nós não podemos perder tempo. Não se preocupe. Tenho um conhecido que pode me indicar um chaveiro próximo daqui. Então, adiante-se. Não podemos correr o risco de Diego chegar aqui antes de você. Fechando tudo com cuidado, os dois saíram. Depois que Paulo foi embora, Ana Luísa foi para o sofá tentar ler uma revista de moda para passar o tempo, mas sua ansiedade era tão grande que ela não conseguiu concentrar-se em nenhuma frase que lia. Começou a andar de um lado para outro, consultando a todo instante o relógio de pulso. Em seu pensamento, uma única frase. Nada pode dar errado. Nada. Lara desceu as escadas para tomar o café da manhã, e Magali preocupada olhou para ela. Você está pálida. Precisamos procurar um médico com urgência. Nada de médicos. Preciso conversar com você. Sente-se, por favor. Por favor, digo eu, Lara. Você não está bem. Lara tomou um pouco de café e fez uma careta. Me passe a água. Isso está insuportável. É a mesma marca de café e foi feito do jeito que você gosta. Sou eu que preparo seu desejo há bastante tempo, por isso lhe disse que você precisa de um médico. Lara respirou fundo e bebeu a água em fartos goles. Não aguentando mais a pressão interior, soltou num grito. Estou grávida, Magali, e preciso de sua ajuda. A governanta prendeu a respiração com o susto causado pela notícia. Depois, procurando ser otimista diante do olhar aterrorizado da amiga, comentou sorrindo. Uma criança alegrará muito a sua vida. E também trará alegria para esta casa. Lara baixou a cabeça. Esse é o problema. Não terei nenhuma criança. Nunca esteve em meus planos ser mãe. Amantes não têm filhos.
Quero que você vá comigo a um lugar. Me livrarei desse problema o mais rápido possível. Magali levantou-se abruptamente. Não serei sua cúmplice nisso e farei o possível para que desista dessa ideia. Guilherme já sabe disso. Não sabe nem saberá. A vida me pertence. Isso é um problema apenas meu e a decisão final também será minha. Sua vida lhe pertence, Lara, mas apenas a sua. A vida do ser que você carrega no ventre pertence a ele e lhe foi confiada. O aborto é um crime hediondo. Não me venha com discursos feministas nesse sentido. Pare de bobagens, Magali. Não estou nem na 4ª semana de gestação. Não há vida nenhuma. Assim, desde o momento da concepção, da união das células feminina e masculina, um espírito se liga a elas e passa a carregar a esperança de uma nova encarnação. Além disso, você e esse espírito certamente se reuniram antes e fizeram, de comum acordo, planos para crescimento e progresso de ambos. Nenhuma gravidez acontece à toa, sem um planejamento prévio e muito sério no plano espiritual. Nem mesmo as gestações que são fruto de estupro. Lara irritou-se com aquele discurso. Gostava quando Magali falava sobre o espiritismo e suas crenças, estava aprendendo muito com ela, mas, naquele momento, o que menos queria ouvir eram aquelas teorias. Se não a respeitasse tanto, assim como era respeitada pela amiga, teria dito poucas e boas para Magali, porém, sabia que ela lhe falava com boa intenção. Fingiu não ter escutado nada do que a amiga dissera. Magali, minha decisão foi tomada. Para que eu mude de ideia, teria de mudar de rumo, de objetivo. Confesso que isso é quase impossível de acontecer. Tenho certeza de que algo acontecerá para que este ser ganhe e traga a luz para seu mundo. Agora, se alimente e vá descansar. Nem pense em sair de casa. Estarei de olho o tempo todo. Naquele momento, Lara teve certeza de que Magali não a compreendia. Resolveu não dizer mais nada e saiu calada. Arrependerá-se profundamente de ter contado à amiga que estava grávida. Ela era rica. Poderia procurar sozinha um bom lugar para fazer o aborto, sem que ninguém soubesse de nada. Porque fora contar à governanta. Ruminando aqueles pensamentos angustiados, Lara foi para a beira da piscina. Precisava pegar um pouco de sol e pensar. Naquele momento, sentiu-se muito só, e a dor daquela solidão fê-la chorar um pouco. Particularmente, tinha aversão ao aborto, mas não queria se transformar numa mulher amarga e pôr todos os planos da adolescência a perder. Tinha certeza de que, se Guilherme soubesse da gravidez, iria tomar atitudes drásticas para assumir uma relação convencional, e ela não queria isso. Outro homem casado talvez a apoiasse na ideia do aborto, mas ela sabia e sentia no fundo do coração que ele estava apaixonado e que, se soubesse que Lara esperava um filho dele, não titubearia em se separar de Ana Luísa e forçá-la ao casamento. Ao mesmo tempo, sonhava em reescrever a própria vida com um filho ou uma filha. Estava em dúvida e, pela primeira vez desde que começou a relação na posição de amante, passou a se questionar se aquilo era realmente bom. Recordou-se da infância difícil e de todo o sacrifício que a mãe fizera para lhe ofertar o mínimo necessário para uma vida digna. Ao mesmo tempo, lembrou-se de quanto sofrimento tivera de enfrentar presenciando as brigas entre os pais, o choro abafado de Marisa, a descoberta de Rosa e do quanto ela parecia ser diferente e feliz. Mas, há alguns meses, começou a se sentir vazia e solitária. Mesmo com a amizade e o companheirismo de Magali, da casa linda, rica e aconchegante, cheia de empregados, de todo o amor que Guilherme lhe ofertava e dos momentos de prazer e encantamento que ela vivia ao lado dele, parecia que algo lhe faltava. Um profundo vazio interior e sem fim começou a assaltá-la de repente e, sem que pudesse prever, entregou-se a uma tristeza intensa. Achava a vida muito amarga e sem sentido, tentava disfarçar ao máximo, porém, sabia que Magali, sensível e observadora como era, estava anotando sua infelicidade. Lara experimentava a amargura daqueles que vivem distantes do que a alma realmente deseja.
Vivia a infelicidade que levava à depressão profunda àqueles que lutavam contra os verdadeiros desejos e experimentava a solidão que atingia todas as pessoas que estão distantes de si mesmas, levando uma vida diferente daquela pelas quais suas almas realmente anseiam. Por fim, vivia na própria pele e o resultado de suas escolhas ilusórias, baseadas em valores falsos, alicerçadas numa experiência vivida que deveria ser superada, porque fora escolhida pelo próprio espírito. Sua consciência despertava, e, como esse um caminho sem volta, Lara jamais voltaria a experimentar a felicidade até se reconduzir ao lugar que sua alma precisava estar para alcançar a verdadeira alegria de viver. O vazio interior é sempre fruto da distância que o homem está de si mesmo. E era isso que Lara passara a experimentar assim que a luz de sua consciência começou a acender. Com aqueles pensamentos cada vez mais angustiados e depressivos, recostou-se na espreguiçadeira e acabou adormecendo. As baixas vibrações emanadas dos pensamentos negativos de Lara abriram seu campo vibratório e permitiram que os espíritos de Rosa e Odete se aproximassem dela. Essa criança não pode nascer, esbravejou Rosa, que, desde que soubera da gravidez de Lara, fora tomada de um ódio mortal pela criança. Odete, com o mesmo ódio de Rosa, soltou uma gargalhada sinistra. Essa criança não nascerá de jeito nenhum. Seria a redenção dessa peste de garota. Não podemos permitir isso. Viu como ela já está se arrependendo da vida de amante que leva? Se não agirmos rápido, é bem provável que a imbecil da Magali acabe ajudando a Lara a escape de nós. Calma, querida, nossos planos estão dando certo. Não fosse o desvario daquela velha, da mãe da esposa traída, tudo seria mais fácil. Ela se juntou com um desses espíritos que se dizem muito iluminados para conseguir se libertar das teias daquele espírito idiota que se acoplou a ela. Agora, acabou se tornando uma espécie de escudo na casa do amante de Lara. Rosa disse essas últimas palavras pensativa. Podemos fazer um trabalho mais interessante, além de sugestionar a pirralha a tirar o bebê. Odete disse. Rosa intrigou-se. Me surpreende sua astúcia, Odete. Qual é seu plano? Os olhos de Odete cintilaram de prazer ao dizer. Uma mulher traída é capaz de cometer loucuras. Você fica tomando conta de Lara, e eu passo uns diazinhos na casa do amante dela. A esposa dele deve ser uma presa bem mais fácil que Lara. O pensamento certo na mente certa é tragédia certa, minha cara Rosa. Não queremos para Lara a mesma morte terrível que ela nos submeteu? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desta vez, foram os olhos de Rosa que emitiram um brilho intenso. Como não havia pensado nisso antes? Gritou e riu de felicidade. Você é genial. Cada vez mais, me convenço de que nossa união foi a melhor coisa que me aconteceu. É óbvio que desejo para ela uma morte tão cruel como a nossa. Sinto vontade de explodir de prazer ao pensar como Sérgio sofrerá, quando souber como sua queridinha morreu. Se a mulher de Guilherme for presa mais fácil, a tragédia logo acontecerá. Mudou o olhar repentinamente e, autoritária disse. Ande logo, Odete. Mentalize Guilherme e tente se ligar à casa onde ele mora, assim, chegaremos mais rápido aonde queremos. Não perca tempo. Odete obedeceu e começou a se concentrar. Levou quase meia hora naquele exercício até que, encontrando o endereço, desapareceu das vistas de Rosa. As duas espalharam tantas faíscas de ódio e vingança sobre Lara, que, sob energias pesadas, a moça experimentava um terrível pesadelo. Capítulo 37. Ana Luísa estava cada vez mais irritada com a presença constante de Guilherme em casa. Ele estava ainda mais apático, e mil coisas passavam pela cabeça dela sobre o estado do marido, sem, contudo, chegar a nenhuma conclusão. Aproximou-se dele, que estava assentado no sofá com os olhos perdidos em um ponto indefinido, e perguntou em tom arrogante. Guilherme, vou perguntar novamente a você. O que está acontecendo? Ele irritou-se e, levantando-se abruptamente, respondeu gritando. Já lhe disse que não está acontecendo absolutamente nada. Estou indo para a empresa e, provavelmente, chegarei mais tarde hoje. Tenho muitas coisas para resolver,
Sem dizer mais nada nem olhar para a esposa, Guilherme saiu em direção à garagem. Ana Luísa acenou para ele, sorrindo de maneira debochada para provocá-lo. Vá com Deus e não se esqueça de que o esperarei para o jantar. Seus filhos precisam de sua companhia. Guilherme saiu enfurecido. No carro, tentou ligar para Lara várias vezes, mas ela não atendeu. Decidiu falar diretamente com Magali. Após 3 toques, ouviu a voz do mordomo. Por favor, preciso falar com Magali. Só um momento, senhor. Magali atendeu a ligação e identificou de imediato a voz de Guilherme. Bom dia, Dr. Guilherme. Dona Lara não está. Deseja deixar algum recado? Não quero deixar nenhum recado, Magali. Quero apenas saber o que está acontecendo de verdade. Você me parece ser uma pessoa de extremo bom senso. Por essa razão, resolvi falar diretamente com você. Lara não atende mais às minhas ligações nem responde a nenhuma das inúmeras mensagens que envio para ela diariamente. Estou nervoso e preocupado. Ela nunca me pareceu uma pessoa leviana. Não aguento mais o que ela está fazendo comigo. Lara não é leviana, doutor, e não deixarei que insinue isso a respeito dela. Por favor, Magali. O que está vendo? Por que diabos ela tem me evitado? Magali decidiu encerrar a ligação. Perdoe-me, doutor. Transmitirei seu recado assim que minha patroa estiver de volta. Guilherme sentiu-se ainda mais frustrado e triste. Precisava desabafar, conversar com alguém. Não aguentaria trabalhar naquele dia. De repente, lembrou-se de seu amigo Célio. Como pudera esquecer-se dele? Envolvera-se tão profundamente com Lara que se tornara egoísta. Fazia tempo que não respondia às ligações e mensagens do amigo, contudo, não fazia isso por mal. Sempre pensava que depois falaria com ele, mas o amor e o envolvimento com Lara faziam-no esquecer-se de tudo. Naquele momento, precisava urgentemente de um amigo e, mesmo sentindo vergonha por tê-lo abandonado, mudou o rumo e foi para a casa de Célio. Após estacionar, desceu do veículo, aproximou-se do portão e tocou insistentemente a campainha. Um segurança da casa ao lado chegou ao portão e avisou. Não mora mais ninguém aqui, senhor. Guilherme sobressaltou-se. Naquele momento, lembrou-se de que não foram poucas as ligações que recebera de Célio e que ignorara todas. O que havia acontecido? Um sentimento de medo invadiu, e ele aproximou-se do segurança a passos rápidos. Você sabe se aconteceu algo à família? Sou amigo de Célio desde a infância e faz tempo que não encontro. Qual é seu nome? O homem perguntou. Guilherme. Meu nome é Guilherme. O homem fitou-o com atenção e reconheceu Guilherme pelas muitas vezes que o viram em algum tipo de mídia. Demorou um pouco para responder, mas, por fim, disse. Doutor, sinto muito pela notícia que vou lhe dar. O Sr. Célio falava muito em seu nome nos últimos tempos. Chegou a dizer que havia sido abandonado pelo melhor amigo no momento mais difícil da vida dele. O senhor nunca me viu aqui, porque passei a trabalhar para a família dele há pouco tempo, mas tempo suficiente para me tornar um bom confidente do Célio. É triste o que tenho para lhe dizer, mas... Diante da pausa do segurança, Guilherme sentiu o corpo tremer com receio da notícia que estava prestes a receber. Gritou. Por favor, diga logo o que aconteceu. O pai de Célio era bem idoso, mas tinha má saúde de ferro. Não pode ser que... Não aconteceu nada com o pai de seu amigo, senhor. Ele está morando com parentes em outro estado, depois da tragédia que se abateu sobre a família. Meu Deus! Que tragédia! Fale logo. Sem mais rodeios, por favor. Seu amigo enfrentou uma forte depressão. Foi internado uma vez para tratamento, mas não suportou essa doença maldita. Seu Célio acabou com a própria vida. Assim que teve alta e retornou para casa, ele se matou, doutor. Lembro-me bem desse dia. Ele chegou abatido e muito magro. Passou por mim e me cumprimentou com um sorriso no rosto, dizendo que a agonia dele estava no fim.
ainda sorrindo, entrou em casa com o pai. De madrugada, ouvi um único estampido. Corri, julgando que a família tivesse sido vítima de um assalto, mas, infelizmente, cheguei tarde. Ele estava sem vida, com o corpo projetado para a frente do parapeito da janela do quarto. Os empregados da casa nada puderam fazer. Guilherme ficou em silêncio por alguns segundos. Há muito não lia nos jornais as notícias mais trágicas. Estava tão envolvido com seus próprios problemas e com o caso amoroso com Lara que achava perda de tempo ler tanta tragédia. Mas prenderam o assassino. Quero saber se a justiça agiu como deve agir. Por que não me avisaram? O segurança chegou bem perto dele para falar. Notou que Guilherme estava tão nervoso que não entendera que Célio provocara a própria morte. Sentia que ele estava sofrendo de arrependimento por ter deixado o amigo para trás, por isso teve cautela com as palavras. Ele gostava muito do senhor. Era um amigo leal e uma pessoa de bem, mas, como lhe disse, essa doença chamada depressão não acompanha a pressa do mundo. Ela faz as pessoas se sentirem sozinhas e abandonadas. Seu amigo, doutor, tirou a própria vida. Ele não suportou a pressa e a correria do mundo moderno. Suicidou-se. Guilherme sentiu uma tontura e teria caído, se o segurança não o tivesse amparado. Preciso ir para meu carro, me ajude. O senhor não pode dirigir nesse estado. Me ajude a chegar até o carro, por favor, pediu Guilherme quase clamando. Júlio, o segurança, conduziu até o veículo. Guilherme abriu a porta, sentou-se e, pondo a cabeça no volante, chorou copiosamente por muitos minutos. Carregaria o peso da culpa pelo resto da vida. Abandonara a amizade de Célio, mas não o carinho que sentia por ele. Depois de mais de meia hora, já quase refeito, sentiu que estava em condições de dirigir. Júlio, que, preocupado, o observava a certa distância, se aproximou novamente e disse: Não se culpe, doutor. Cada um é responsável apenas por si, mas não deixe de aprender a lição de que, por melhor que esteja a nossa vida, jamais devemos nos esquecer daqueles que amamos e que nos amam. Isso se chama gratidão. Vá com Deus. Guilherme não tinha mais o que dizer. Aquelas palavras vieram como um conforto, mas a lição que teria de aprender era dura. Admirou-se em ver tanta sabedoria num simples segurança. Enxugou mais uma vez as lágrimas e, com vergonha de si mesmo, balbuciou um muito obrigado. Olhou a casa de Célio pela última vez, ligou o carro e dirigiu mecanicamente até se sentir exausto. Abandonara o mais leal de seus amigos no momento mais crucial de sua vida. Não acreditava que Célio houvesse se matado apenas por causa do corre-corre do mundo e das pessoas. Devia ter tido, além da depressão, outro motivo muito sério para cometer um ato extremado como suicídio. Ele sabia que a doença levava muitas pessoas a tirarem a própria vida, mas conhecia Célio e sentia que ele tivera um motivo grave para fazer o que fez, embora nada justificasse o que aconteceu. Mas agora o que adiantaria saber? Perdera o amigo para sempre, assim como perder o pai e a mãe. Demorou muito para Guilherme encontrar novamente o equilíbrio. Assim que se certificou da saída de Guilherme, Ana Luísa foi para o quarto e de lá ligou para o celular de Paulo, que estava de prontidão em um dos pátios externos da casa. Ele atendeu ao chamado no primeiro toque. Trouxe a chave? Perguntou ansiosa e com o coração descompassado. Trouxe. Também estou com a senha do painel. Vamos. Ele acabou de sair e me disse rapidamente que chegaria à tarde, mas você conhece bem seu marido. Sabe que, muitas vezes, ele é imprevisível. Não podemos nos arriscar nem perder mais tempo. Vamos saber o que de fato o Dr. Guilherme esconde atrás daquela porta. Ana Luísa desligou e desceu as escadas com rapidez. Após se certificar de que Diego estava muito ocupado dando ordens aos empregados na copa e que Dinda, Laura e seus filhos estavam no jardim, voltou a ligar rapidamente para avisar que Paulo podia entrar. Tinham que ser rápidos. Apesar da grande curiosidade que tinha em saber o que Guilherme escondia naquele lugar, Ana Luísa sentia-se muito ansiosa e angustiada e quase desistira daquela aventura. Porém,
Já era tarde para desistir. Paulo chegara à sala e rapidamente a puxou pelo braço. Os dois entraram na biblioteca com a cópia da chave e seguiram com destreza todas as instruções do protocolo. Paulo apanhou o celular e ampliou a imagem onde apareciam as impressões digitais no painel eletrônico e digitou para Ana. Ela digitou a senha e comentou: "Meu marido tem manias estranhas. Parece que as datas importantes para ele são apenas as da morte do pai e da mãe." Pronto. A porta se abriu. "Vamos." Ao entrarem, Ana Luísa soltou um grito de horror. Paulo pediu que ela se acalmasse e, tão assustado quanto ela, perguntou: "Que maluquice é essa?" Ana Luísa aproximou-se da câmara criogênica e viu que lhe pareceu ser um caixão de vidro. Aproximando-se mais, reconheceu o corpo sem vida da sogra. Balbuciou: "É a dona Solange. Ele congelou dona Solange aqui." Paulo assustou-se ainda mais. Sabia que Solange era a mãe de Guilherme e que ela havia morrido. Atento, apontou para outra porta. "Veja, parece que há mais surpresas ali, mas é melhor tomarmos conhecimento apenas desta. Não há mais tempo para ficarmos aqui. Vamos logo tirar essas roupas e deixar tudo exatamente como estava." Uma pessoa que congela a própria mãe é capaz de fazer qualquer coisa para manter este segredo. Definitivamente, o Dr. Guilherme não é bom da cabeça. Ana Luísa tremia e não conseguia parar de fixar os olhos no corpo e no rosto congelado e sem vida de Solange. Estava espantada com o que via. Paulo foi obrigado a puxá-la com força para que saísse de perto. Os dois chegaram à sala e, logo depois, viram Diego entrar. "A senhora vai sair?" Paulo veio apanhar alguma coisa. Ana Luísa recuperou o sangue frio e irritou-se. "Você faz perguntas demais, Diego. O senhor Paulo veio me trazer uma encomenda." Ela virou-se para Paulo com muita tranquilidade. "Obrigada, senhor. Se precisar, mandarei chamá-lo. Agora, por favor, me entregue o saquinho com as cópias que pedi das chaves do quarto de minha mãe." Diego interrompeu. "Há cópias reservas, senhora. Deveria ter me pedido." Ela, novamente, foi grosseira. "Eu não deveria absolutamente nada, Diego. Pode ir cuidar de seus afazeres. Pedi as cópias ao motorista, porque você está sempre ocupado em cumprir as ordens de meu esposo e preciso cuidar da segurança e da saúde de minha mãe. Você sabe muito bem tudo o que passamos." Ana Luísa dispensou Paulo e subiu para o quarto. Tinha em mãos não apenas as chaves da biblioteca, mas o acesso a um segredo que poderia destruir a reputação do marido. Decidiu ficar em silêncio e sabia que o seu amante faria o mesmo. Porém, mesmo tendo recuperado boa parte do equilíbrio emocional, continuava a tremer por dentro ao imaginar a loucura que Guilherme chegara. Congelar o corpo morto da própria mãe, simular um enterro tradicional, enquanto mantinha um corpo de Solange dentro de casa. Aquilo era sinistro demais para ela. Sentindo a ansiedade aumentar, Ana Luísa foi até o criado mudo, pegou uma cartela de calmantes, tirou 2 e os ingeriu rapidamente. Precisava dormir e apagar por um bom tempo para ver se esquecia aquela loucura, mesmo que temporariamente.